Provérbios 22:16. A versão revista atualizada diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Na linguagem de hoje diz assim: quem enriquece à custa dos pobres, ou dando presente aos ricos, acabará ficando pobre. Na linguagem de hoje diz assim: tanto quem se aproveita do pobre, quanto quem bajula o rico, terão o mesmo fim, cairão na sarjeta. Então, vamos lá, esse provérbio é bom. Esse provérbio está fazendo uma relação, né, para a gente refletir sobre a riqueza e a injustiça. Ou seja, quem obtém riqueza de forma injusta, essa riqueza é efêmera, ou seja, passará rápido, e ela traz consigo uma maldição. Então vamos devagar para a gente analisar esse provérbio. Vamos ver a primeira parte do provérbio. Oprime o pobre para se enriquecer. O que é que esse provérbio está descrevendo? A prática injusta e egoísta de alguém que busca enriquecer à custa dos mais pobres. Isso aí pode incluir, meus irmãos, exploração de quem trabalha, né? Não pagar um salário justo, certo? Cobrar juros abusivos, emprestar o dinheiro e cobrar um juro que a pessoa não consegue pagar. Como eu já vi em algumas situações, as pessoas emprestam e a pessoa, o que tem que dar de obrigação é a própria casa. E às vezes perde a casa, porque o juro que o cara colocou e o outro aceitou foi tão alto, mas tão alto que ele não conseguiu pagar. E uma dívida que custava R$1.000, em um ano ficou 12 mil, 10 mil. Então, qualquer atitude que você toma que haja com injustiça com os mais pobres para ficar rico é condenada aqui pelo provérbio. Do outro lado tem um indivíduo rico, né? Que é aquele que busca ganhar o favor e a proteção dos mais ricos também. Fazendo o que muitas vezes? Subornando, corrompendo, pedindo favorecimento ou dando favorecimento de forma injusta. E muitas vezes vai enfrentar consequências. A gente conhece pessoas, não precisa ir muito longe, aqui na própria cidade da gente, que foram presas por corrupção. Quiseram enriquecer. E num país pobre, por exemplo, que nós temos muitos políticos corruptos, essas pessoas vão enfrentar consequências. Deveriam enfrentar e deverão enfrentar, porque nós vivemos num país pobre, a massa de pessoas que trabalham nesse país ganham salários baixos e pagam impostos e ainda são exploradas. Por isso que você vê aquela situação lá no Rio Grande do Sul. Muitas daquelas pontes que caíram não foram bem feitas por causa da corrupção. A gente nunca vai saber. Muitas vezes uma casa, um centro público de atendimento, um hospital, não foi bem feito, não teve paredes bem reforçadas e cai por causa da corrupção. Esse dia mesmo apareceu aqui o caso aqui de um político que estava cobrando comissão, né, por uma obra. E o indivíduo não estava conseguindo pagar, porque ele botou o preço justo. Ele cobrou o preço que era para ser o preço, e não botou um valor a mais, que é o que a maioria dessas grandes empreiteiras faziam, e acredito que algumas ainda devem continuar fazendo,
botar um preço a mais. E quando você explora o pobre, você desvia recursos públicos, você está explorando o pobre. Porque tem dinheiro das pessoas mais humildes também. Com a forma que nós temos hoje de cobrar impostos, os pobres proporcionalmente pagam mais imposto do que uma pessoa mais rica. Quando você compra um quilo de feijão, por exemplo, vamos dizer que você pague lá, o saco de feijão está quanto aí? Está uns R$8, né? Está uns 8, 9 reais? Um quilo de feijão? Uns 8, 9 reais. Aí vamos imaginar que você pague aí R$5 de imposto. Só para fazer ficar fácil a conta, tá? Um indivíduo que ganha 1.000 e gasta 5, proporcionalmente em relação aos R$1.000 que ele tem na mão, ou 100, vamos pensar assim, né? Em relação aos 1.000, é maior do que o indivíduo que ganha 10.000. O indivíduo que ganha 10.000 e paga 5, aquele 5 proporcionalmente à renda dele é muito pequeno aquele valor, né? É muito pequeno. Então, o indivíduo mais pobre proporcionalmente paga mais imposto. É o que a gente chama de tributação indireta. Porque a tributação, a mais justa possível seria a tributação direta. Ou seja, ser um percentual da renda. Então, todo mundo paga proporcionalmente igual. Certo? Mas vamos lá. O indivíduo rico, ele muitas vezes oferece presentes, favores, né, às pessoas mais ricas, aos mais poderosos, para obter vantagem, seja econômica, seja financeira. Mas o provérbio está dizendo que o fim dessa riqueza em oprimir os pobres e em favorecer injustamente os mais ricos, essa riqueza é instável e é transitória. Eu vou dizer aos irmãos por quê. Porque quando o indivíduo ele vive de conseguir um negócio não pela competência dele, mas pelo benefício que ele pode dar a A ou a B, vai chegar uma hora que uma pessoa não vai querer o benefício dele. E ele não vai ter competência para poder obter aquele serviço. Então ele não tem condição de manter aquele serviço. Ele vai encerrar as atividades. Ele vai empobrecer. E eu conheço várias pessoas que tinham condição financeira muito boa e morreram pobres. Né? Conheço a história mesmo de um dono de plano de saúde, e ele estava enriquecendo e ganhou muito dinheiro, mas morreu pobre. Morreu pobre, porque o serviço que era oferecido era de explorar os mais pobres, de usar de suborno para conseguir as coisas. E chegou uma hora que não quiseram mais beneficiar ele, e aí ele caiu em desgraça. E aí morreu pobre. Então vejam só, aqueles que buscam essa maneira de enriquecer vão acabar perdendo a sua própria prosperidade nesse sentido, porque o indivíduo ele não está baseado no trabalho dele na competência dele, mas sim naquilo que ele pode comprar. E vai chegar uma hora que tem pessoas que não vão aceitar, porque ele dá ou pedir mais, que também tem esse detalhe. Aquele que ele corrompeu a primeira vez, na segunda vez ele pode pedir mais. E pedir muito mais, não é só um pouco mais, pedir muito mais ao ponto que ele diz, rapaz, eu não tenho como lidar, porque isso é muito mais até do que eu vou ganhar. Ah, então eu não vou fazer o serviço com você. Funciona assim. E é um ciclo, né? Corrupto, comprando corrupto, corrompendo pessoas, o que é corrompido também volta.
vai depois querer corromper os outros e assim vai. Esse ciclo não para. Então, ele vai ter perda financeira, o indivíduo vai ter aquela insatisfação interior de não... Porque aquilo que não é bem adquirido, não é bem administrado. Aquilo que é bem adquirido, ele é bem administrado. Porque o indivíduo viu a dificuldade de conseguir aquele recurso. Então ele pensa duas vezes antes de gastar ele. Então ele pensa duas vezes antes de gastar. Então há um senso de vazio, de insatisfação na vida dessas pessoas. Então, esse provérbio está nos chamando a atenção, nos alertando para as consequências da injustiça, por conta dessa busca egoísta, né, por riqueza. Você engana as pessoas, passa a perna nas pessoas, compra e não paga, corrompe os outros, engana os mais pobres. E a verdadeira prosperidade, meus irmãos, não vem da exploração do mais pobre em favorecimento do mais rico, não. A verdadeira prosperidade, a prosperidade bíblica, vem com a prática da justiça, com a prática da compaixão, ver a dificuldade do outro, o sofrimento do outro. Então, aqueles que buscam enriquecer à custa dos mais pobres, dos outros, podem experimentar o quê? Apenas um sucesso temporário. Apenas por um momento. Mas no final eles vão perder tudo aquilo que conquistaram. Vão perder. Então, a gente é desafiado, meus irmãos, a buscar a riqueza de maneira justa, com princípios éticos, né? Reconhecendo o valor da honestidade nas nossas relações com as pessoas, ter equilíbrio no tratar nos negócios e ser generoso muitas vezes com quem está passando dificuldade. Amém?